Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa e passando os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Mas ficais certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós, porém, ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, talvez nos deixaria profundamente angustiados se nós encontrássemos na rua alguém que não sabia de onde veio, nem tampouco para onde vai. Certamente ficaríamos angustiados com a situação daquela pessoa, porque ela estaria completamente perdida. Ela não teria uma referência para sabermos de onde veio, nem mesmo uma referência que nós pudéssemos encaminhá-la ao seu destino, à sua meta. No entanto, amados irmãos e irmãs, a sociedade atual, o mundo de hoje, ele é exatamente como esta pessoa. Ele não sabe de onde veio e muito menos sabe para onde vai. Ele não sabe a sua origem e ele não sabe o seu destino. Ele não sabe o seu fim. E é sobre o fim do homem, é sobre o destino e a meta da humanidade que o Evangelho de hoje nos aponta. Porque nosso Senhor nos fala que no fim de tudo, Ele virá para nós. Ele virá para nós e por isso Ele diz: estejam preparados, ficai preparados, porque na hora em que menos o esperardes, o Filho do Homem irá chegar. Porém, amados irmãos, esta afirmação do Senhor, ficai preparados, porque o Filho do Homem virá, não é uma ameaça, é uma promessa de amor. Porque quem vai chegar não é o implacável juiz, mas é o amor da nossa alma. Não é à toa que no Antigo Testamento, para demonstrar a relação entre Deus e o seu povo, nós encontramos o livro dos Cânticos dos Cânticos. E lá, aquele livro que parece tratar do amor entre um homem e uma mulher, na verdade trata-se do amor entre Deus e a humanidade. E lá nós encontramos esta busca constante, perene, entre a alma e o amado da alma. Pois bem, no fim de tudo,
o Senhor virá até nós. Esta é a nossa meta. E virá até nós ao nosso encontro, porque nós saímos dele e para ele voltaremos. Nosso Senhor Jesus Cristo, pouco antes de sua paixão, pouco antes de entregar a sua vida por nós, anota o evangelista: Jesus, sabendo todas as coisas, sabendo que do Pai tinha saído e para lá voltaria, tendo amado os seus que estavam no mundo, os amou até o fim. O próprio Cristo, modelo de cada um de nós, ele sabia, no momento alto de sua vida, ele sabia de onde tinha saído e sabia para onde se encaminhava, para o Senhor. Pois é para este encontro que cada liturgia nos prepara. Cada domingo nós somos preparados pelo Senhor para este encontro com Ele. O domingo, ele antecipa para nós este último encontro com o Senhor, que virá no último dia do mundo, ou que virá antes disso, no dia de nossa morte. Ali estaremos diante do Senhor. Por isso, no Evangelho de São João, nós encontramos este texto tão belo, que deveria nos fazer pensar tanto. Eu vou para o Pai, vou preparar-vos um lugar, e quando eu tiver ido e tiver preparado o lugar, eu voltarei e vos levarei comigo. E aí Jesus diz uma das frases mais bonitas da Bíblia: voltarei e vos levarei comigo, a fim de onde eu estiver, estejais também vós. Essa é a nossa meta, esse é o nosso destino, essa é a nossa finalidade última. É para lá que se encaminham todos os nossos dias, a fim de onde eu estiver, estejais também vós. Amados irmãos, nós, durante este período em que passamos na terra, não temos outra missão senão nos prepararmos para este encontro. Porém, não como quem se prepara para uma prova final, mas como quem se prepara para o encontro com o amor dos amores, o encontro com o Deus e Senhor, o encontro com aquele que irá realizar plenamente todas as nossas aspirações, sonhos, desejos, que irá, em última análise, nos fazer verdadeiramente felizes. Porém, amados irmãos, nosso Senhor nos pede hoje no Evangelho: ficai preparados. Feita essa introdução, eu gostaria de que fôssemos um pouco práticos. É importante, numa homilia, nós puxarmos para a nossa vida e, de modo prático, propormos caminhos, saídas, para que consigamos, durante a semana, colocar em prática o Evangelho. Como podemos nos preparar para o nosso encontro final com o Senhor? Como podemos nos preparar para este encontro de amor com Cristo, que virá ao nosso encontro, que está no céu a nos esperar e preparando para nós o seu lugar? Penso que existem 3 maneiras, dentre tantas, que nós podemos utilizar praticamente ao longo desta semana para nos prepararmos para o encontro com o Senhor. A primeira maneira está na segunda leitura de hoje, na carta aos Hebreus. O autor da carta aos Hebreus, ele explicando como os antepassados do povo de Israel, como os patriarcas viveram a sua fé, ele dá uma dica, dá uma luz para nós. Mas agora, leio a partir do versículo 16 do capítulo 11 da carta aos Hebreus. Mas agora, eles, os patriarcas, desejam uma pátria melhor, isto é,
a pátria celeste. O primeiro modo, amados irmãos, para nos prepararmos para o encontro com o Senhor é desejar este encontro. Em outras palavras, é desejar o céu. Para isso, nós precisamos compreender mais o que é o céu. O céu não é este céu açucarado que nós vemos, quem sabe, nas figurinhas nos livros de catequese, nuvens e anjinhos, ainda que se fosse assim, já seria muito belo, mas é algo muito mais profundo. O céu é a pertença de toda a bondade, de toda a beleza e de toda a verdade que provém de Deus. O céu é ser possuído por Deus e ao mesmo tempo possuir a Deus. O céu não é a somatória de todas as felicidadezinhas que nós encontramos aqui neste mundo. O céu é a sua plenitude, é a plenitude de toda a felicidade e de toda a esperança do coração humano. Preparar-se para o encontro com Deus é desejar o céu. E nesse desejar o céu, fazer o que propõe a carta aos Hebreus. Mas eles desejam uma pátria melhor. É olhar este mundo, ver sua beleza, ver sua bondade, ver sua verdade como fagulhas, como sombra da beleza e da bondade e da verdade de Deus, mas ao mesmo tempo, comparando este mundo com o céu, valorizarmos ainda mais o céu. Porque o céu é infinitamente melhor do que a terra. Porque o céu é muito superior a qualquer bondade, a qualquer beleza, a qualquer coisa que nós apreciamos neste mundo. Porque o céu, repito, é a sua plenitude. Desejar o céu significa, vez por outra, levantar os olhos da terra. Deixar de olhar, como nós dizemos de modo popular, para as coisas palpáveis e deixar que o Espírito contemple a beleza para a qual fomos chamados. Que o nosso Espírito contemple a vocação que cada um tem, que não pode resumir-se a estes anos que passamos no mundo, mas que desabrocha para uma eternidade, ou seja, para uma plenitude. Mas eles desejavam uma pátria melhor. Esse é o primeiro modo pelo qual nós podemos nos preparar para o céu. O segundo modo, amados irmãos, também nós encontramos ainda nessa carta aos Hebreus, logo no comecinho, o primeiro versículo. A fé é um modo de já possuir o que ainda se espera. É a convicção acerca das realidades que não se veem. Pela fé, o céu não é algo que nós vamos possuir num futuro distante. Pela fé, nós já possuímos essa realidade que esperamos. Ainda que possuir o céu no mundo seja de um modo incompleto e imperfeito, ainda que essa posse tenda à perfeição, amados irmãos, em outras palavras, a fé nos faz compreender o mundo e a vida atual, esta vida concreta que nós vivemos todos os dias, com as pessoas que Deus colocou ao nosso lado, é compreender esta vida como o início do céu. Amados irmãos, nós podemos correr um grande risco de cair na tentação do demônio, de esperarmos para amanhã a nossa conversão, quando ela nos é proposta hoje, quando o Senhor espera de nós hoje, cumprir uma carreira, cumprir uma estrada, terminar um caminho, não é dar saltos, mas é caminhar com constância, um passo depois do outro. E assim são os nossos dias, são passos que damos na direção de Deus.
Ainda que muitas vezes, entre um passo e outro, nós nos encontremos caídos. Ainda que entre um passo e outro, nós acabamos por tropeçar, mas nos reerguemos e continuamos a caminhada. Esta vida é o início do céu. Esta vida que vivemos é o início daquilo que nós vamos viver em plenitude. Recapitulando, o primeiro modo para nos prepararmos para o céu é sonharmos com o céu, é desejarmos o céu, é nos organizarmos de tal maneira para vivermos o céu. O segundo modo é compreender que o céu nós adquirimos hoje, que o céu que nós vamos viver e gozar no futuro, pela fé, já se faz presente hoje na nossa vida. A liturgia nada mais é do que um antecipar a doçura do céu, um antecipar esse louvor perene que viemos viver no céu. E por último, amados irmãos e irmãs, irei cair numa repetição, mas é porque é assim mesmo. O outro modo concreto de nos prepararmos para o céu é a vivência sacramental, ou seja, são os sacramentos na nossa vida. E eu gostaria de comentar, ainda que brevemente numa frase, alguns dos sacramentos, para nós vermos como de fato cada um deles nos leva para o céu. O primeiro dos sacramentos, o santo batismo, ele abre para nós a porta do céu. Nosso Senhor disse: quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê e não for batizado já está condenado. Pelo pecado original, nós estamos numa condição de inimizade com Deus. E é somente pelo batismo que nós nos tornamos filhos de Deus e, portanto, merecedores ou capazes da salvação eterna. É o batismo que nos introduz no reino dos céus. Como está a nossa vivência do batismo? Será que eu sou adulto e ainda não me batizei? Será que eu tenho filhos e ainda não os batizei? Será que no meu grupo de amizades tem pessoas que ainda não são batizadas e, portanto, ainda não possuem essa salvação? E agora eu vou fazer a pergunta mais dura. Me desculpem a dureza e a clareza. Ou será que eu não acredito nas palavras de Cristo? Ou será que eu tento diluir suas palavras? Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. E eu coloco uma partícula adversativa, um mais, um porém. Quem sabe? Não. A palavra do Evangelho, a palavra de Cristo, é palavra de salvação. É assim que a gente termina dizendo: nós não temos autoridade para colocarmos um mais. Sim, quem crê e for batizado será salvo, mas é importante que a outra pessoa queira, mas é importante respeitar as escolhas, mas quando meu filho crescer, ele vai escolher. Assim, você demonstra, você pode não pensar nisso, mas você demonstra total desprezo pela cruz do Senhor. Ele morreu para te dar a ocasião de batizar os teus filhos. E você recusa o sangue de Cristo. E você recusa a salvação. Dizem os santos místicos que a agonia de Cristo no Horto das Oliveiras não foi outra coisa senão ele olhar para todas as pessoas que desprezariam o que ele estava por fazer, que desprezariam o seu sacrifício redentor.
Não sejamos como estas pessoas. Depois, o sacramento da confissão. O sacramento da confissão é o modo mais eficaz de estarmos preparados, prontos para o reino dos céus, prontos para o encontro com o Senhor. Eu brinco na catequese, me permitam brincar aqui também. Como está a nossa confissão? Está bem feita? Ou a gente vai para a confissão com 10 pecados, conta 9 e sai da confissão com 11 pecados? Os 10, os 9 que eu confessei, mas aquele que eu escondi, e eu ainda adicionei mais um, o pecado do sacrilégio, por brincar com as coisas de Deus, por brincar com o seu sacramento, por pensar que Deus é como eu, que me satisfaço com as falsidades humanas. Não, Deus não é como nós. Deus conhece o nosso coração. É tão belo um dos salmos, agora eu estou em dúvida se é nos salmos ou na profecia de Isaías, mas eu acho que é um dos salmos. Deus repreende o seu povo e diz: acaso pensais que eu sou como vós? É Salmo ou é Joabe? Acaso pensam que eu sou como vós? O sacramento da confissão é o modo mais eficaz. Ensina os santos. No sacramento da confissão, a minha opção e a opção de Deus coincidem, porque Ele abomina o pecado, e quando eu me confesso, eu também estou abominando o meu pecado, eu também estou acusando o mesmo pecado, e então a minha vontade e a vontade de Deus coincidem, e é por isso que a confissão nos renova. Depois, o Santíssimo Sacramento, o sacramento da Eucaristia. Na época de Jesus, tinha um costume muito interessante. Quem devia fazer uma viagem, imagine uma viagem há 2000 anos atrás. Imagine que não é fácil ir daqui para Salvador. Imagine então há 2000 anos atrás. As pessoas que viajavam tinham que levar consigo uma porção de alimento que fosse suficiente para todo o caminho. Não é que naquele tempo existisse fast food. Então tinham que levar esta porção de alimento para poder chegar até a meta. E os romanos chamavam então tibum viatoris, o alimento dos viajantes. E a igreja assumiu esta nomenclatura para a Eucaristia. O que é a Eucaristia, senão o alimento dos viajantes? Somente pode concluir a viagem no mundo para o céu aqueles que levam consigo o alimento dos fortes, aqueles que levam consigo o alimento da Eucaristia, aqueles que levam consigo, existia ainda outra palavra, o viático, o alimento para o caminho. Nesse sentido, me permitam lembrar um texto do Antigo Testamento. Dessa vez, este texto relata o acontecimento da vida de Elias. Elias estava fugindo de Jezebel, porque Elias tinha matado os profetas de Baal, então ele está fugindo pelo deserto, e a certa altura ele se dá conta que é inútil fugir. Então ele cai num sono profundo, completamente largado, completamente entregue. Ele não quer mais seguir o caminho. E ele ali, debaixo de um pé de junípero, diz as Sagradas Escrituras, ele é acordado por um anjo, e o anjo mostra a ele pães e água. E o anjo diz: levanta-te e come, tens um longo caminho a percorrer. Essa é uma profecia da Eucaristia. A vida é isto, é uma fuga de Jezebel, que representa o mal, pelo deserto, que significa a nossa vida, até a montanha de Deus. Elias estava fugindo de Jezebel, passando pelo deserto, até o Horebe, a montanha de Deus. E no caminho, a igreja
é este anjo que toda semana nos sacode pelo ombro e diz: levanta-te e come, tens ainda um longo caminho a percorrer. E este caminho é o caminho da conversão, e este caminho é o caminho da vida rumo ao céu. Depois, os sacramentos do serviço, a ordem e o sacramento do matrimônio. A ordem e o sacramento do matrimônio são partes fundamentais do caminho para o céu. Não chega no céu o egoísta. O céu é para aquele que é capaz de doar-se ao outro. Estamos vivendo o mês vocacional, o mês de agosto. No primeiro domingo nós lembramos a vocação sacerdotal. Na outra semana vamos recordar a vocação matrimonial. Pois bem, estas vocações são enriquecidas com o sacramento para nos lembrar: o caminho do céu é um caminho que eu trilho com os demais. A esposa é sacramento de salvação para o marido é sacramento de salvação para a comunidade, para a esposa. O padre é sacramento de santificação para a comunidade. Depois, o sacramento da crisma é a força do Espírito Santo, é aquele impulso que o Espírito Santo dá em nós para nós chegarmos mais longe no caminho da vida. E por último, o sacramento da unção dos enfermos, que nós precisamos compreender bem. Quanta gente ainda tem medo do sacramento da unção? Quanta gente pensa que chamou o padre é porque está nos últimos dias de sua vida, quando na verdade o sacramento da unção dos enfermos é a força necessária para lutarmos a última batalha da nossa vida, a batalha na hora da morte. Os santos explicam que o demônio, na hora da morte, ele tenta de todos os modos perder a alma, porque ele está vendo que ele tem pouco tempo. Então ali ele luta com toda a força para levar a alma para o inferno. E o óleo da unção dos enfermos, o sacramento da unção dos enfermos, esta força para a última batalha. Antigamente, na época de Cristo, entre os romanos, quando alguém ia lutar, era ungido com óleo, porque acreditava-se que o óleo dava uma força maior, e o próprio óleo, a luta era uma luta corporal, o óleo não permitia que o adversário lhe agarrasse, lhe pegasse. Então a igreja, através de sua compreensão, ela dá o mesmo sentido ao sacramento deixado por Cristo. Este óleo nos permite lutarmos a última batalha da vida. Amados irmãos, vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Repito, não é uma ameaça, é uma promessa de amor. Ele virá, Ele não nos abandonou, Ele reserva para nós coisas belíssimas, imensas. E diz ainda São Paulo: os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nos preparemos nesta semana, levando em conta estes 3 modos de nos preparar. O primeiro, desejando o céu. Desejar o céu enquanto nossa pátria. Aqui somos estrangeiros. O nosso lugar é ao lado de Deus no céu. Depois, compreendendo que o céu eu conquisto no hoje da minha vida. Pela fé, o que é do futuro, eu já tenho a posse no hoje. E por último, vivendo bem os sacramentos. Não como quem vive bem algo que cumpre uma tabela ou estágios de uma vida, mas compreender os sacramentos como são canais eficientes, eficazes,
da graça de Deus que nos leva para o céu. Vós também estejais preparados, porque na hora em que menos esperardes, o nosso amor virá completar em nós a obra começada. Amém. Creio em Deus Pai. E em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu